Oi, gente. Oi. É, Hoje a gente quer falar de um assunto que veio até de um comentário de um inscrito. Muito obrigado, inscrito. Por falar nisso, Ah, se você não é inscrito e achar que o nosso trabalho é interessante, inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o joinha, compartilhe, mostre para os seus e amigos. comenta, gente. É muito legal. Muito Dá legal. um ânimo, não dá? Dá, Quando a dá, gente escuta o dá. comentário, nossa, é mesmo, vamos falar sobre isso, porque são muitos assuntos, né? E às vezes é difícil a gente separar um, tá? E no comentário parece um diálogo em vez de um monólogo, né? E aí, a gente queria falar que, assim, foi muito legal esse comentário, porque é uma realidade que eu acho que é muito presente na vida das pessoas, né? Muita gente passa por isso. Isso. Que porque a gente tem falado muito sobre relacionamento, sobre educação de filhos, família, e a gente acaba abordando essa família, né? Pai, mãe e os filhos. Mas e Como quando, nós. mas e quando essa estrutura é rompida, né? Por exemplo, você se separa e começa uma outra união. Como é que ficam os filhos, né? Que Da primeira união. Como é a que a gente gente. vamos chamar de família composta. Isso. Né? Essa família que você tem um pai que traz os filhos de um casamento anterior, uma mãe que traz os filhos de um casamento anterior, ou um pai que deixa os filhos, ou uma mãe que deixa os filhos. Porque assim, eu até costumo usar isso, que eu acho muito interessante essa frase, que é assim: existe ex-marido, ex-mulher, mas não existe ex-filho, Nem ex-pai, nem ex-mãe. né? Então a gente tem que lidar com isso. E aí a primeira pista, né, que é isso vale para qualquer tipo de arranjo familiar que vai gerar filhos e vai educar esses filhos, sejam eles gerados ou não, adotados ou não, não importa. É preciso diferenciar o nível dos pais e o nível dos filhos, a função parental e a função filial. Os pais são os adultos da situação, são eles que vão tomar decisões, produzir resultados objetivos, desde trabalhar até prover casa, comida. E os filhos são aqueles que estão sendo inseridos na vida, na cultura, que vão aprender como viver, que vão virar adultos em algum momento. E às vezes a gente até escuta falar, né, que não é um processo fácil no momento em que você está nessa transição. Mas se ele existe, né, se é a sua realidade, ela tem que ser encarada da melhor forma possível, E do jeito que ela é. né? Não fica, Isso. a gente não pode ficar tentando, Disfarçando, fingindo que né? não é. Fingindo, ai não, eu vou, sei lá, eu vou fingir que tá tudo bem, que eu ainda amo a sua mãe, né? E ficar às vezes forçando um relacionamento que não é verdadeiro. As crianças percebem muito, né? Nitidamente, elas percebem. A gente sempre fala assim, ó, a criança aprende muito com o que você faz e pouco com o que você fala. Então tome cuidado para falar o que você faz e para fazer o que você fala. E aí, nessa observação que a Valéria fez, ela traz uma segunda coisa, que é, no nível dos pais, existe uma função parental, que é o foco, tem foco no filho. Nós somos casados e temos foco nos nossos filhos. Se não fôssemos casados, também teríamos que ter esse foco nos nossos filhos, e o nosso foco também teria que ser um foco conjunto, porque os filhos são dos dois. E tem uma coisa interessante aí que é assim, quando a gente tá casado, né, é muito fácil a gente falar da mãe, né, eu no caso do pai, das minhas filhas para as minhas filhas, né? Ou da mãe das minhas filhas para minhas filhas. Mas quando a gente se separa, talvez não fique tão fácil assim, porque afinal de contas você se separou por alguma razão, né? Mas o que acontece? A gente tem que entender, né, o adulto da relação, aí os pais, tem que entender que para a criança, aquela pessoa continua sendo a mãe ou o pai deles. Então ela tem que ser respeitada, né, nessa dimensão, assim, porque é
a mãe ou o pai daquela criança. E muita gente acha que isso a gente tem que respeitar o ex-cônjuge, o ex-marido, a ex-esposa, em função do ex-marido e ex-esposa, e a gente concorda com isso. Mas a gente tem que principalmente respeitar o pai e a mãe do nosso filho. Porque esse interesse nós realmente temos em comum com o nosso ex-cônjuge. Que a gente costuma falar assim, nós temos uma relação conjugal, é entre nós, e essa relação, os filhos não têm nada a ver com isso. Pode falar. E deixa eu falar uma coisa que eu acho que isso aparece muito no consultório, então eu acho legal. Na clínica. Essa dica. O que acontece? As crianças, né, os filhos, as crianças, adolescentes, eles precisam de um conceito de pai e mãe bons. Então, quanto mais eu promover aquela pessoa que é mãe ou pai do meu filho, melhor eu vou estar fazendo para ele. Depois que ele for adulto, ele decidir que, nossa, não era tão boa assim aquela pessoa, mas ele já é adulto. Enquanto ele é criança, ele precisa de ter internalizado nele modelos bons de pais e mães. Inclusive porque, se ele não internalizar o modelo bom, sendo que combina com aquela pessoa real que faz o papel de pai ou mãe dele, ele vai internalizar um modelo bom imaginário. E aí ele pode internalizar qualquer modelo, ele vai perder a referência dele. Não se trata de encobrir os defeitos do ex-cônjuge, não é isso. Mas olha, as suas relações, a minha relação com o meu ex-cônjuge é uma relação conjugal. Mas a minha relação com a mãe da minha filha ou com o pai do meu filho não é uma relação parental. É o filho que está no foco dessa relação. Por exemplo, vamos supor que você tenha se desentendido com o seu cônjuge por causa de ciúmes, por exemplo, tá? Tá, tudo bem, aquelas pessoas são ciumentas, mas isso não tem nada, o casal é ciumento. Isso não tem nada a ver com a relação com os filhos. Certo? Então a gente tem que conseguir separar isso, para isso não contaminar a nossa relação. Essa separação é bastante curioso. Também ainda no consultório aparece muito, o casal vem e a gente quer fazer uma terapia de casal porque a gente está pensando em se separar. E é comum, tanto eu faço isso quanto a Valéria faz isso, quanto a gente inclusive faz juntos às vezes, atende o casal em casal, que mesmo a separação precise de uma organização da separação, que nem uma pessoa se prepara para a aposentadoria, por exemplo, para não chegar na aposentadoria e se ver sem nada para fazer, nós vamos nos separar, vamos combinar condições concretas para que essa separação seja uma separação organizada, porque a desorganização da relação conjugal vai afetar os filhos, e a gente quer que afete o mínimo possível. Porque pensem assim, quando a gente vai se casar, tem toda uma preparação, não tem? A gente namora, depois a gente às vezes fica noivo, conhece a família, faz às vezes uma recepção, então tem um preparo. E para separar, parece que é aquela coisa... Na lata, assim, acabou. E eu queria trazer uma segunda dimensão, que é o cônjuge do ex-cônjuge. Então eu separei dela, ela casou com uma outra pessoa. Como é que fica a minha relação com essa outra pessoa? Porque os filhos que eu tenho com ela são meus filhos e não dessa outra pessoa. É claro que nós vamos fazer um apelo a uma racionalidade que não é muito fácil, né? Você encontra... Ainda mais nesse momento. Você encontra com o cônjuge do seu ex-cônjuge e você fica provavelmente com raiva ou com ciúme, alguma coisa assim. Mas essa é exatamente a hora em que você é chamado a atuar como adulto. Tudo bem, velho. Ela não quis ficar comigo, ou ele não quis ficar comigo, tá. E se ela escolheu uma outra pessoa, o que me interessa é que entre eu e essa outra pessoa a relação seja limpa o suficiente para que a minha relação com ela não atrapalhe a relação dela com meus filhos. E assim, é uma coisa muito louca de pensar, mas pensa assim, às vezes a gente está envolvido, esse negócio que o Ari falou, de encontrar ali com a outra pessoa e gera aquela
relação emocional, né? Com ciúmes, uma disputazinha, sei lá. Na Mas rivalidade. pensem, que bobagem, porque, assim, essa pessoa tem que ser legal. Tomara que ela seja muito Tomara legal, que ela porque seja ela tá legal. envolvida com Eu meus quero filhos. que ela seja legal, Eu entendeu? vou torcer pra ela ser legal. Imagina assim, minha filha tá lá morando com aquela pessoa, eu quero que ela seja o mais legal possível, é a minha filha que tá lá, velho. Percebe? A gente vai voltar nesse assunto em outros momentos, falar de outras coisas. Espero que a gente tenha ajudado aí. Às vezes é um tema meio amplo pra gente falar rapidamente aqui. Certo? Até a próxima. Até. Tchau.